E aí, pessoal, tudo bem? O nosso objetivo hoje é tratar sobre democracia, cidadania e governos totalitários. É claro que nós não usaremos o tempo necessário para falar sobre este assunto, portanto, não alimentamos o propósito de esgotá-lo. Agora, alguns princípios devem ser divulgados. Aqui, nós alimentamos o propósito de levar, de compartilhar as nossas reflexões, o nosso pensamento. E eu digo, fruto de estudos, frutos de observação. Aqui, nós não vamos ocupar o seu tempo de forma indevida. O nosso propósito aqui neste canal é ser útil. Alimentamos o propósito de ajudá-lo de alguma forma, mesmo que talvez a maioria não alimente qualquer propósito em conhecer algo. E eu penso que todos, porque todos nós vivemos em sociedade, todos nós deveríamos alimentar o mesmo propósito, alimentar a intenção em contribuir, levantar a bandeira da cidadania, procurar cada vez mais ajudar para o aprimoramento das nossas instituições e, sem dúvida, materializar o princípio básico de nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. Existe uma frase de um escritor irlandês, Lewis, que diz assim: certamente você realizará o propósito de Deus. Não importa como esteja agindo, mas faz diferença. Faz diferença se você serve como Judas Iscariotes ou como João. A propósito, este é o nosso objetivo. A nossa intenção em sermos úteis. Agora, esse nosso propósito não nos leva a alimentar a pretensão de convencê-lo, seja lá sobre qualquer assunto. Apenas nós sentimos a necessidade de expor as nossas ideias e até mesmo as nossas angústias. Quem sabe, neste trabalho que nós empreendemos de divulgar as nossas ideias, o resultado dos nossos estudos, quem sabe alguém se beneficie. Sabemos que, muito embora trabalhemos com boa fé, isso não nos eximirá de que continuemos sendo rotulados de extremistas da direita. E nós sabemos, temos consciência que nós não somos mal vistos somente nas redes sociais, até mesmo no meio social. Às vezes, mesmo que as palavras não sejam expressas em tom alto, mas nós percebemos que algumas pessoas pensam, lá vem ele. Será que ele não está percebendo que já passou a época das eleições? A propósito, quando se fala em democracia, é algo de fundamental importância que nós cheguemos à conclusão de que democracia não é um assunto a ser tratado apenas em época de eleição. Democracia não consiste no nosso dever de depositar o voto na urna. Democracia é muito mais. Democracia, como a cidadania, deveria ser aquilo que pulsa em nossas veias, todo dia, a cada momento. O que as pessoas pensam é que nós iremos tratar sobre voto, sobre cidadania, sobre democracia apenas quando se tem uma eleição. A gente sabe, a gente percebe porque a maioria da população não tem preocupação com a consciência. A maioria da população menospreza assuntos políticos, assuntos envolvendo a cidadania e, tristemente, as pessoas que ignoram são aquelas que mais falam e levantam a bandeira da democracia. Mas, talvez por conta disso, você não esteja percebendo o que está acontecendo em nosso país. As pessoas estão levantando a bandeira de combate à desinformação. Muitos estão procurando, em nome dessa bandeira, materializar a censura prévia.
Se fala muito hoje em debate sobre liberdade de expressão, mas nós percebemos que o roteiro já está terminado em favor da censura prévia. Este roteiro já está terminado na mente dos ministros iluminados. Cidadania. Talvez você pergunte, mas a pessoa não tem a liberdade de fazer o que quer. A pessoa tem que responder pelas suas palavras, pelos seus atos. É claro, esse princípio também existe num país que se diz democrático. Mas num país realmente democrático, nós só iremos responder depois, ou só iremos ser condenados após o devido processo legal. Neste processo, nós desfrutaremos de um princípio básico também, que é a ampla defesa, o contraditório. Agora, num país totalitário, num governo totalitário, eles já nos censuram previamente, aplicam penas sem qualquer fundamento e sem atender o princípio, ou pelo menos o devido processo legal. Para vocês terem uma ideia, o presidente, veja bem, o presidente da Suprema Corte, Barroso, ele, em recente seminário, ele defendeu educação midiática e regulação das plataformas digitais. O que preocupa o ministro é a desinformação? O que preocupa o ministro talvez seja como que nós estamos expressando as nossas ideias? Ou será que a preocupação do ministro é que a informação, para que ela não chegue de forma fidedigna ao povo? Mas segundo as palavras de Barroso, o que preocupa o ministro? Nas palavras deste ministro, ele diz o que o preocupa é o relativo esvaziamento da imprensa tradicional. Isso mesmo. O que preocupa o ministro é relativo esvaziamento da imprensa tradicional. Mas o que fazer se a mídia tradicional, se a mídia convencional mente, divulga notícias falsas, divulga fake news e não conta com qualquer repreensão, com qualquer, por simples notificação, e até mesmo não conta com a advertência do Poder Judiciário. Infelizmente, a maioria da população ainda assiste à mídia convencional, à mídia tradicional, e não percebe que determinada rede, ou pelo menos as redes de transmissões, as redes públicas, elas se transformaram em porta-voz deste governo. Isso tudo pela informação? Eu pergunto. Ou será que a mídia convencional, a mídia tradicional está a serviço de outros interesses que não seja o do povo? Ante qualquer notícia, o nosso dever subsequente e imediato deve ser filtrar, verificar se aquilo que foi noticiado é verdadeiro ou não. Isso é um dever de cidadania, para que nós possamos justificar, defender a bandeira democrática. Nós, como cidadãos, devemos cumprir os nossos deveres. Em verdade, hoje, a toda evidência, nós não vivemos num país materialmente democrático porque a maioria não cumpre os seus deveres de cidadão. A maioria da população, do povo, a maioria é desinteressada, desinformada e, por conta disso, manipulada. Aliás, uma população desinteressada, desinformada, uma população que seja facilmente manipulada, é com isso que os governos totalitários sonham. É com isso que os governos totalitários sonham. Pense nisso. Um abraço. Lembre-se, todos nós, vivendo em sociedade, nós temos deveres. Cada um faça a sua parte. Despertemo-nos.
Um abraço.